Glória a Deus. Repete comigo em alto e bom som. E aconteceu que no dia seguinte ele foi à cidade chamada Naim, e com ele ia muito dos seus discípulos e uma grande multidão. Você crê nessa palavra? Se você crê nessa palavra, aplauda e glorifica a palavra de Deus. Pode aplaudir mais forte, igreja. Vai glorificando, exaltando, enaltecendo aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração. Pai querido, é isso aí, a tua igreja te glorificando, exaltando, enaltecendo o teu nome. Ah, Senhor, vem tomando a primazia do pregador, que eu diminua, mas que o Senhor cresça neste lugar, e que nesta noite a tua palavra, ela vá e produz o resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus. Poder se assentar, igreja. Toda reverência, ela é pouca. Nós estamos aqui na sede do Ministério Vida Eterna, em Salvador, Bahia. Você que nos ouve através da Suburbana FM, do Programação Missão e Vida, através das redes sociais, sejam bem-vindos sempre a este lugar. Deus te abençoe. Amados, quando o Senhor ministrou o meu coração, todo pregador sabe que nós temos uma responsabilidade muito grande quando se trata em pregar a palavra de Deus. E quando Deus ele ministrou meu coração, eu fiz uma interrogação e perguntei: Senhor, mas esta mensagem eu acho que eu preguei, se não me falha a memória, mês passado. E Deus falou para mim: eu vou falar de uma forma diferente. Eu nunca sei como é que Deus ele quer falar, como ele vai dizer. Desde já quero agradecer o meu amigo Costa, meu cliente de mais de 5, 6 anos, que eu tenho certeza que Deus vai dar vitória. E Senhor de idade aqui, Deus ele vai dar vitória em nome do Senhor Jesus, que está junto comigo. Há muito tempo eu tenho lutado para trazer ele aqui na igreja, e hoje chegou o momento, e vamos orar para que seja momentos após momentos ele aqui na casa do Senhor. E quando Deus nos deu, eu fiquei observando, analisando. Não sei se o Senhor ele vai falar da mesma forma que ele falava quando estava ministrando, fazendo o esboço da palavra de Deus. E aqui nesta mensagem, nós vemos que Jesus, após ter passado em Cafarnaum, o Senhor Jesus ele vai até Naim. É como o Senhor Jesus ele tivesse algo naquela aldeia de Naim para ser feito, para ser realizado. O Senhor ele nunca foi em lugar algum sem que ele não tenha um objetivo. O Senhor ele nunca está em qualquer lugar. Ele pode até saber o que acontece naquele lugar, porque ele é onisciente, onipresente e onipotente. Mas quando ele vai naquela visita peculiar, particularmente, ele não vai simplesmente por ir. Ele vai porque ele quer realizar um milagre, algo sobrenatural naquele lugar. E nesta noite o tema, a viúva de Naim. Nós vemos, irmãos, que o seu nome não é citado na Bíblia. Você não encontra o nome desta viúva. A Bíblia revela ela pelo seu nome civil, e revela de forma triste a viúva. Se ela era uma viúva, ela era uma esposa. E uma esposa que ora acabara de perder seu esposo, e agora ela ganha o nome de viúva. Ela ganha o título de viuvez. A Bíblia ela não revela o título, o nome, não especifica o nome daquela mulher, como especificou o nome de Débora, de Miriam, o nome de Sara, o nome de Raquel, e assim sucessivamente. A Bíblia ela revela aquela mulher, né? Dr. Lucas revela aquela mulher como a viúva, e lhe dá um sobrenome, Eudivan, a viúva de
Você vê que a Bíblia, ela oculta o nome daquela mulher. Ela é conhecida pela sua viuvez, ela já é conhecida pela sua dor, e ela é conhecida pelo local que ela mora. Muitas das vezes você está sendo conhecido pela sua dor, muitas das vezes você está sendo conhecido pelo local que você mora. Talvez esta pessoa que está sentada ao teu lado, ela te conhece como irmão, como a irmã, te conhece pela tua lágrima, pela tua dor, pela tua tristeza, pela rua e pelos problemas, ou quem sabe pelo teu pecado, mas não conhece o teu nome. Conhecer o nome de alguém significa uma intimidade. Conhecer o nome e sobrenome de alguém significa que você é íntimo dessa pessoa, que você conhece esta pessoa, sim ou não, igreja? E essa mulher, ela não é revelada pelo nome, ela é sempre revelada pela sua dor, a viúva, e pelaquela aldeia, a viúva de Naim. Muitos conhecem e nem sabem o seu nome. Ou seja, olha a viúva. De quem é essa viúva? É a viúva de Naim. Naim era um vilarejo que ficava ao pé do Monte Moré, com acesso limitado e com apenas 34 casas e 189 habitantes. Nós vemos que Naim, aquela aldeia, era uma aldeia muito pequena, não era nem um município, era simplesmente um vilarejo, uma aldeia de apenas 34 casas. E ali naquela aldeia morava 189 habitantes. E Naim ficava a 50 quilômetros de Cafarnaum, com 200 metros acima do nível do mar. Ou seja, quem quisesse sair de Cafarnaum para ir até Naim, tinha que subir ladeiras e ladeiras, tinha que subir montanha sobre montanha, e tinha que subir 200 metros a altitude do mar. Aleluia! O que nos faz entender, igreja, Jesus, ele sabia que ele tinha que fazer um sacrifício. Jesus não estava a cavalo, Jesus não estava montado nesta hora sobre um jumento, Jesus não estava sobre uma carruagem, Jesus não estava sobre um carro, Jesus não estava sobre uma aeronave, Jesus estava de pé, e Jesus ia andar 50 quilômetros. Ei, 50 quilômetros é mais ou menos, igreja, 3 vezes daqui até a rodoviária. Jesus, ele estava indo em Naim. Eu creio, o evangelista Mironei, que quando o discípulo perguntaram: mestre, para onde estamos indo? Ele disse: eu estou indo até a aldeia de Naim. Eu creio que se algum do discípulo perguntou para ele: mestre, o que você vai fazer em Naim? Ele disse: eu tenho encontro real, eu tenho um milagre de forma sobrenatural. Eu vou mudar a história de uma mulher que não vai ter nome na Bíblia, mas vai ser conhecida como a viúva de Naim. Eu vou andar 50 quilômetros e subir a 200 metros da altitude do mar. Quem está entendendo este negócio? Para o céu te abençoar, não há limite. Diga para quem está do seu lado, diga aí, irmãos, para o céu te abençoar, não há distância, não há alto, vou subir mais forte. O altar e toda igreja, diga em alto, diga aí, irmão, para o céu te abençoar, para o céu te visitar, não há distância, não há empecilho, não há caminho torto, para o céu te visitar e te abençoar. Os céus não medem o limite, e nesta noite o céu vai descer na tua casa e vai transformar, porque só Jesus é Deus. Chamando aí, segura. Eu estou sentindo algo diferente. Eu estou sentindo a presença do Filho do Deus vivo. Eu estou sentindo que ele anda no meio da igreja. Fica ligado, Deus já está me entregando recado para pessoas aqui nesta noite. Aleluia, imagina! Ô Joildes, Jesus, ele poderia dizer muito longe, 50 quilômetros. É longe? 50 quilômetros. 50 quilômetros, 3
3 vezes, irmã Ingrid. 3 vezes. Quero ver a senhora cantando aqui quinta-feira que vem. Viu? Seu pastor não me pegar. 3 vezes a distância daqui até a rodoviária. Às vezes você mora ali na esquina, fica medindo espaço para vir na casa e querendo ver Jesus te abençoar. Às vezes você mora aqui no bairro, fica 50 quilômetros andando de pé. 50 quilômetros, porque Jesus sabia o que ele estava fazendo. Jesus, ele tinha um encontro com aquela mulher. Ei, para chegar até Naim, irmãos, Naim ficava sobre os rochedos, sobre as montanhas, ao pé do monte Moré. E para ir até Naim não tinha uma estrada aberta que passava um transporte, era caminho, aqueles caminhos de roça. Quem entende esse negócio, Ariano? Era caminho de roça. E Jesus, ele sabia, nesse caminho que eu tenho que entrar, eu tenho que ir na direção de Naim. A Bíblia diz, irmãos, aleluia, que Jesus, ele não mede esforço, mas ele vai até a viúva de Naim, porque Jesus, ele precisava mudar a história daquela mulher. Quem entende esse negócio? Diga só essa vez, diga: para Jesus te abençoar, não há distância. Para ele te socorrer, para ele te ajudar e para ele arrancar a sua dor. Diga: se você clamar com fé, não importa onde você mora, não importa onde você se esconde, ele vai até você. Aleluia. A Bíblia diz, irmãos, que quando Jesus chega naquele lugar e ele avista aquela mulher, a viúva de Naim, que agora está vivendo uma dor de forma sobrenatural. Quem é mãe, quem é pai, principalmente quem é mãe, porque eu creio que as mães, elas sentem muito mais do que os pais. Não fique com ciúme, pai, eu também sou pai. Eu sei que tem pai que ama mais, tem aquele pai que se dedica mais, tem aquele pai que abraça mais, tem aquele pai que muitas das vezes demonstra. Aliás, tem pai que parece que ele ama mais do que mãe. Tem mãe que, se ela pudesse, ela nem tinha uns filhos. Tem pai que, se pudesse, carregar os filhos nas pernas, de um amarrado um no outro. Tem mãe que, se pudesse, fazia isso: vai-te embora, vai, sai, deixa ali, não é isso? Mas se tratando da verdadeira e legítima mãe, que mãe vai entender, irmãos. Imagina, aquela mulher estava vivendo uma dor caótica. Aquela mulher, ela tinha perdido o seu esposo. Aquela mulher estava vivendo sobre um luto de viuvez. Aquela mulher era viúva, mas agora ela está indo enterrar sua última esperança. Ela está indo enterrar o seu sonho. Ela está indo enterrar o seu sustento. Ela está indo enterrar sua herança. Ela está indo enterrar sua honra. Aquela mulher se considera um nada, evangelista Joel diz. Aquela mulher se considera arrasada, destruída. Aquela mulher, ela não tem esperança, expectativa de vida. Ela fala com ela mesma: eu sou uma viúva. Aquela mulher, se esse jovem tivera 20 anos de idade, aquela mulher deveria estar nos 40. Se ele tinha 13, 15, quanto menos a idade, ela era uma mulher nova, era uma mulher jovem. E viúva naquela época não tinha aquele negócio de querer casar de novo e outra pessoa pegar viúva. Dificilmente o homem naquela época casava com uma viúva. A viúva naquela época, quando ela ficava viúva, ela tinha que herdar através dos seus filhos a herança do seu marido. A última esperança. Se ela não tem filho, ainda que o esposo deixou herança. Quem entende esse negócio, igreja? Se ela tem filho, Maria José, ainda que o esposo deixou terra, os parentes dele, os irmãos mais velhos dele, era quem ia herdar. Olha que lei severa. Ela não poderia ficar para ela. Ela só poderia herdar alguma coisa através do filho. É forte ou não é, igreja? Quer dizer, se ela não tem filho, ela, o direito é de quem? Dos irmãos do seu viúvo. Ela perde, ele poderia ter posse. Ela perde, ela agora vai ter que catar espigas. Ela vai ter que catar agora na terra dos seus ex-cunhados, dos seus parentes. É o único favor que era devido à viúva: catar espigas.
miga, catar o resto que sobrava. Talvez você estava condenado a isso, a viver uma vida mendigando, catando daquilo que caía de alguém. Mas Deus, Ele muda a tua história. Você não vai passar mendigando, você não vai passar a vida toda catando e colhendo daquilo que cai do poço de alguém. Aleluia! Mas Deus, Ele vai fazer a sua independência, porque Ele é Deus. A Bíblia diz que ela está indo enterrar o seu único filho. Termina a igreja aqui. Imagina, a caminho do cemitério, levando o esquife, que era como o caixão de hoje. Imagina a mente daquela mulher. Quando eu enterrar e velar, quem sabe ela poderia estar dizendo: eu vou me suicidar. Quando eu enterrar e velar, eu vou para a porta do templo pedir esmola. Quando eu enterrar e velar, eu vou para alguma rua. Quem sabe ela estava pensando: eu vim até prostituta, porque eu preciso de me alimentar, eu preciso de me sustentar, eu agora estou só. Mas ela não sabia que na direção da vida dela estava vindo o Messias, aquele que tem o poder de transformar e mudar a vida daqueles que nele crê. Oh, aleluia. A Bíblia diz, irmãos, que quando Jesus Ele olha para aquela mulher, Alex, Ele sente íntima compaixão. Ele sente, Luciana, íntima compaixão. Ele sente na sua alma, Ele sente no seu espírito, Ele sente, aleluia, íntima compaixão, misericórdia. Ele sente a dor daquela mulher, Ele vê as feridas daquela mulher, Ele vê o sentimento daquela mulher, Ele vê o desprezo daquela mulher, Ele vê o luto daquela mulher, Ele vê a falta de esperança sobre aquela mulher. Tem coisa aqui para pessoas nesta noite. A mulher não pede para ele: oh, aleluia, Senhor, toca no meu filho. Primeiro, que ela não o conhecia. A mulher não vai até os pés dele e se humilha a ele. Ela não conhecia, não sabia, ela só viu um homem vindo, e junto com aquele homem, algumas centenas de homens chamados discípulos. Ela não pede, mas a Bíblia diz, irmãos, que ele vai até aquela mulher e ele toca no esquife, ele toca sobre aquele caixão no nosso tempo moderno. E quando ele toca, ele diz: levanta, menino, aleluia, levanta. O menino se levanta. Imagina aquelas pessoas que estavam em volta daquele velório, que estavam levando aquele esquife, começa a glorificar, começa a exaltar e enaltecer o nome do Deus de Israel e dizer: há um profeta entre nós, porque aquilo que o profeta fala acontece. Ele diz: levanta. O menino se levantou. Na mesma hora, aquela mulher olha para o seu filho sentado sobre aquele esquife e começa a falar com ele. O pensamento que vem sobre ela é: a minha esperança renovou, a minha esperança reviveu, a minha história não se acabou, o meu fim não chegou. Eu quero profetizar para você: a tua esperança não morreu, a tua esperança vai reviver. O teu fim não chegou, é apenas o recomeço do começo da tua história.